Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Almoço com o Romarito. Que eu inventei moda de fazer esse canal. Bom, eu sou empresário, tenho uma imobiliária aqui no Espírito Santo, a Select Casa, e algo tem me incomodado muito, no sentido de que tudo que eu fiz até chegar, né, onde eu estou, poderia servir de alguma forma para ajudar outra pessoa. Não foi fácil, não estou nem na metade do caminho da onde eu acho que eu tenho potencial para chegar. Tenho uma dificuldade imensa em fazer o que eu estou fazendo aqui agora, de falar aqui para a câmera, apesar de eu trabalhar gravando material para imóveis, filmando casas. Então, isso tem me incomodado e é um desafio para mim, comigo mesmo. Então eu tive essa ideia de montar esse canal, de compartilhar algumas ideias. Bom, eu acho que nesse primeiro episódio, acho que vale a pena falar talvez um pouquinho da minha história, né? Tentar não ser enfadonho aqui, repetitivo, e tentar ao máximo ser eu mesmo aqui, né, nesses vídeos, nessa jornada que a gente está entrando. Então, vocês vão reparar que eu não sei se eu olho para a câmera, eu olho aqui para a telinha de apoio. Vou tentar ser o mais natural possível e, claro, tenho certeza que a gente vai melhorando, desembolando. Quando eu comecei a gravar imóveis, eu ficava totalmente travado, né? Bom, eu sou o Romário Lírio, né? Deu para ver que eu gosto muito de música, sou guitarrista, tá até tatuado aqui, né? Já vivi de música, hoje toco bastante ainda por hobby, uma coisa que eu não consigo viver sem. Então esse primeiro cenário, nada melhor do que esse cantinho aqui da minha casa. Então vamos lá, eu separei um temazinho aqui pra gente começar nessa jornada e eu me identifico muito com esse título, porque a maioria das pessoas nunca enriquecem, mesmo trabalhando muito. E aí? Você se conecta com isso também? Se identifica com essa frase? Você que, como eu, já está chegando aí aos 40, né? Eu estou aí com meus 3,9 anos de idade. Você passou por isso, né? Na nossa geração, a gente foi condicionado, né? Com muito amor. Nossos pais, né, certamente queriam o melhor para a gente e queriam que a gente trabalhasse aí com a famosa carteira assinada, né? Infelizmente, gente, vocês já devem estar cansados de ver isso na internet. Não é o melhor caminho não, tá? Já vamos deixar esse spoiler aí, mas deixa esse assunto lá pra frente. Então a gente foi habituado, condicionado a trabalhar pesado, né? E no meu caso não foi diferente, né? Então passei por todas as etapas, trabalhei de carteira assinada, mas sempre me incomodou. Eu lembro que eu comecei como estagiário, menor aprendiz aqui no meu estado. Eu tenho Centro Salesiano do Menor, acho que aí também deve ter, acho que é nacional, né? E eu comecei com 16 anos. Antes, a minha experiência tinha sido vendendo cocada, salgado, picolé, né, no meu bairro. Mas eu sempre tive essa ideia de empreender, de trabalhar para mim mesmo. Errei muito, aliás, errei mais do que acertei. E aí eu comecei a trabalhar na companhia de saneamento, a estagiar, ou melhor, menor aprendiz na companhia de saneamento aqui do Espírito Santo. Eu brinco que eu dei uma sorte porque os meus chefes falavam que na época que eles entraram na empresa, era muito questão de indicação, né? Quando a pessoa era uma pessoa boa, bem indicada, era contratada. Depois que veio essa questão de concursos públicos, né? Aí a coisa começou a se restringir mais para se tornar um funcionário, graças a Deus. E aí eu saí de menor aprendiz, fui para estagiário, fiquei mais um tempo lá de estagiário. Depois, nesse período que eu tinha meus 18 anos, foi onde a minha namorada da época engravidou, aí onde veio a minha primeira filha, né, que na própria Cezanne, eu tinha um amigaço lá, que é um cara que eu carrego no coração. Esses dias eu estava até falando com ele aqui no WhatsApp, meu amigo Aristóteles, vulgo Totti Baio, o cara que abriu as portas para mim de uma coisa que eu gosto muito e trabalhei muito tempo também, que é tecnologia, na época de informática. E aí, como a minha namorada engravidou,
né, esse camarada chegou para mim e falou, cara, você é louco. Bicho, ele me chamou numa salinha que a gente tinha lá de reunião, mas me descascou, meu irmão. Me regaçou. Pô, você é doido? Porra, não tem nem bosta pra cagar. E, porra, arrumou filho, cara, vai ter um filho, você é maluco e tal. Irmão, ouvi quietinho com meu rabinho entre as patas, mas o filho da mãe é tão genial que, na sequência, quando ele falou tudo que tinha pra falar pra mim, né, as verdades, ele falou, olha, amanhã você tem uma entrevista marcada na empresa de um amigo meu, de informática, e você já está contratado, tá, seu filho da puta? Você já está contratado, mas você vai lá só para ter um papo com ele, trocar uma ideia, tá? Já expliquei sua situação, já falei como você é. E dessa empresa eu ia ganhar o dobro do que eu ganhava como estagiário na Cesar. Bom, eu não sei, eu sempre brinco que eu sou muito abençoado por Deus. Eu brinco não, eu sou realmente muito abençoado por Deus. E aí, no outro dia, eu liguei para combinar essa entrevista, essa conversa, né? Segundo o Totti, eu já estava contratado. Cara, ele marcou comigo num sábado de manhã, e nesse sábado eu estava com o ingresso comprado. Bom, deu para ver que eu gosto de rock, né? Eu estava com o ingresso comprado para o show do Scorpions que teve aqui na Praça do Papa. E aí eu fui sincero, né? Como eu sempre sou sincero, e a gente vai ter conteúdos falando sobre isso também, eu sempre sou muito sincero nas minhas negociações. Eu prefiro errar ali, perder uma venda pela sinceridade, do que ser cobrado depois por uma mentira. E aí eu falei, olha, Toninho, era Toninho o nome desse rapaz que eu fui trabalhar com ele. Falei, Toninho, pô, legal, o Totti me indicou, eu amanhã estarei aí. Cara, eu tenho um show marcado hoje, eu vou no show do Scorpions, eu tenho esse show já comprado o ingresso, mas eu estarei aí. Bom, molecão, né? O show do Scorpions acabou, era mais ou menos 2 horas da manhã. Eu tinha que estar lá 7h30 da manhã. E se eu fosse para casa, eu não ia poder dormir. Primeiro que minha casa era longe. Então, estava tendo uma festa na UFES, na Universidade Federal, aqui no Espírito Santo. Cara, eu fui andando da Praça do Papa até a UFES. Bom, e esse local onde eu trabalhava era próximo ali da UFES. Então, essa foi a minha estratégia, né? Por isso que eu peguei o dinheiro da passagem, comi minha coxinha e de lá eu fui direto para a entrevista. Aí chega lá, ele manda ele pede para eu... A entrevista, na verdade, como eu já estava contratado, chega lá, ele só pediu para eu montar um computador, colocou as peças na mesa para poder eu montar. Fazia muito isso, né? Placa-mãe, memória, processador, tal. Você pegava tudo do zero, assim, era muito gostoso, tá, gente? E você montar tudo do zero, bonitinho ali, encaixar processador na placa-mãe, memória e tal. Era muito gostoso. Bom, passei por esse processo, fiquei ali 2 anos mais ou menos, ou 1 ano e pouco, trabalhando, né, com esse camarada, com esse amigo. E, bom, depois aí veio meu primeiro, vou dizer, meu maior, né, empreendimento até aquele ponto, que foi quando eu montei um provedor de internet clandestino, claro, né, gente? Bom, na verdade não era um provedor, né? Foi logo quando lançaram aí a questão de internet sem fio, era uma novidade. Inclusive, esse cara que eu trabalhava com ele na época, ele até se orgulhava, ele falava que a primeira rede Wi-Fi do Espírito Santo, ou pelo menos de Vitória, foi essa que ele teve a oportunidade de montar e que eu tive a oportunidade de estar junto. Bom, se era verdade ou não, eu não sei. Inclusive foi no hotel Minuano, que é hotel aqui na orla de Camburi. Então eu peguei todo esse conhecimento que eu obtive, né? Na época não tinha esses aparelhos mega potentes, né, de transmissão de sinal. Hoje a gente tem esses Ubiquiti, até tenho aqui em casa, esses que usam em aeroporto. Então não tinha essa tecnologia, a gente usava uma antena, cara, a gente chamava de omnidirecional. E essa antena jogava um raio de até 5 quilômetros. Então a gente colocava uma a cada 2 andares, se eu não me engano, e cada antena ligada a um access point. E dali fazia a distribuição para todo o hotel. E funcionou. Eu lembro que funcionou muito bem. Então, aí eu peguei essa ideia e, cara, no bairro que eu morava, era uma casa de 2 andares. Então, era uma casa alta com relação, né? Era uma geografia muito propícia para essa ideia que eu tive. Falei, cara, vou colocar uma antena
em cima da minha casa e vou vender internet para o meu bairro. E tive a ideia, fiz. Na época, a minha mãe morava fora do país, minha mãe morou muitos anos na Europa, e aí pedi uma ajudinha para ela, óbvio, quem nunca, né? Na época pedi, eu tinha saído da empresa que eu trabalhava e ele me demitiu, aí eu recebi os direitos, né, que eu tinha lá, na época acho que eram 600, menos de R$1.000, né? Minha mãe complementou com mais 1.000, mais ou menos, e aí eu já tinha a grana para esse meu primeiro investimento. Fui lá e comprei uma antena dessa omnidirecional, comprei um access point potente e montei a internet. Na época era Telemar, a internet daqui, e não tinha... era uma burocracia danada para conseguir uma banda um pouco maior, mas aí a gente conseguia. E comecei a colocar a internet para a galera do meu bairro, que a maioria estava usando a internet de escada ainda, então para meu bairro ali, nossa, era uma novidade. Aí coloquei. Um detalhe, não é igual hoje que seu telefone, seu celular aí tem esse Wi-Fi hiper mega poderoso. Os computadores não tinham isso. Então eu tinha que comprar um kit para cada cliente também. Na verdade eu tinha que comprar e revender o kit para o cliente, que era uma placa PCI que instalava dentro do computador, um cabo, né, coaxial e uma antena de recepção, que é aquela antena a gente chama de parábola, uma parábola e com o receptorzinho assim. Comprei o primeiro kit, bom, primeiro coloquei meu sistema para funcionar, e aí comprei esse meu primeiro kit, e carro, esquece, não tinha carro, né, gente? Coloquei nas costas a anteninha, né, peguei minha bicicleta velha, a mochilinha com as ferramentas e fui rodar. Bati na casa, claro, das pessoas que eu conhecia. Por incrível que pareça, talvez você nem se surpreenda, o primeiro cliente não foi com gente conhecida, né? Foi uma pessoa que, inclusive, eu conheci nesse dia, um morador. O cara trabalhava embarcado, o cara com a mente muito aberta, ele trabalhava, né, na Petrobras. Cara, tem nomes que eu não esqueço, esses nomes que foram muito impactantes na minha vida, assim, nunca esqueço. Esse cara foi o Aslan. Bati na porta do cara lá e falei da ideia, falei do projeto. Não, desculpa, minto. Eu tinha ido na casa de alguém da mesma rua que ele, e aí esse alguém, né, não tinha interesse e tal, me falou, cara, rapaz ali, trabalha embarcado, às vezes faz uns serviços online, uma coisa assim, e para ele pode ser interessante. Cara, fui lá e deu certo. Foi o meu primeiro cliente. Aí vamos lá, como é que eu fazia? Eu tinha que vender o serviço, que era mensal ali, era na época R$40 por mês, e eu tinha que vender o kit. Eu comprava o kit por 170 mais ou menos e vendia para o cliente por 250. Aí o Aslan foi o primeiro, gostou da ideia, pá, fechou, negócio fechado, pá. O cara era muito hábil com esse tipo de instalação, e eu tinha que ir lá e furar a parede, tal, fazia, sempre fiz esse tipo de coisa, mas confesso que até hoje eu não sou muito hábil com isso não tenho muita habilidade não. Ele me ajudou, aí bate da casa do outro vizinho para pegar a escada, não tinha escada. Na hora de testar, meu amigo, cara, aí eu arrepio, sinalzão assim, tá, porque a casa dele era na direção da minha, e aquela porra daquela antena jogava o sinal no raio de 5 km. Cara, pum! Ele lá embaixo, né? Igual aquela coisa de televisão, né? Tá funcionando, deu certo, mesma coisa, direcionando aqui lá embaixo. Pegou aí, puta que pariu, né? Travei, na hora que eu desci lá, chamava lá na época eu usava muito para testar, que era um canal era um site bem pesado, o Terra, né? Até hoje eu tenho essa mania, quando eu quero testar a internet, eu digito terra.com.br. Meu irmão, mentira. Bom, dali pra frente, só sucesso. Cheguei a ter 40 clientes instalados na minha rede ali, tal, né? Mas aí, vamos lá, já estou estendendo aqui. Bom, gente, não repare, porque é meu primeiro vídeo nesse formato. Acho que eu estou começando a me soltar um pouco mais aqui agora. Então eu falei do tema, né? Trabalhar muito. Por que as pessoas, né, que trabalham muito, né, nem sempre enriquecem?
É aí que, na verdade, essa frase, ela tem um duplo sentido aí, porque, na minha visão, o tipo de trabalho árduo, né, duro, que não enriquece, cara, infelizmente, é aquele trabalho que não depende da sua mente, depende somente do seu esforço físico, do seu corpo. Normalmente, gente, esse tipo de trabalho não vai levar você muito longe. Então, a real mesmo é que esforço sem direção não constrói riqueza. Nessa história minha, por exemplo, não é que eu fiquei rico ali, não. Mas ali eu já tive a prova de que tudo que eu tinha trabalhado ou tentado antes, apesar da pouca idade, não tinha me levado tão longe até aquele ponto. Porque eu cheguei a colocar ali 80 clientes, né? E aí, na época, eu, como já conhecia, né, muita gente, já muitos clientes, sempre tinha um computador para formatar, sempre tinha uma memória para poder passar uma borrachinha nela. Quem é da informática aí sabe. Então, essa atitude, né, esse planejamento que eu tive, né, me tirou já da caixa. Foi ali a primeira experiência minha em sair da caixa. E aí eu aprendi que quem trabalha por hora vende tempo. Agora, quem lapida ideias, quem cria processos, quem cria soluções, quem cria ativos, cara, vende valor. Né? Então, olha a diferença. Você consegue enxergar a diferença, cara? Você vender simplesmente tempo e você vender valor. Então, eu acho que a gente já começou com o pé direito aqui. Acho que é um insight bem legal. Eu espero que você consiga conectar, né, com a ideia que eu estou tentando, né, transparecer aqui. Tá? E se engana também quem pensa que fazer também, gerar o seu valor, não dá trabalho. Cara, você trabalha muito. O que muda mesmo é o quanto do seu esforço cria valor para você. Essa é a diferença de quem cresce. Você entende a multiplicação? Quer ver o exemplo legal? Ideias são coisas que estão sempre acontecendo. Não pense em você que é simplesmente uma ideia ali que vai acontecer e vai mudar a sua vida. Você vai ter, claro, a ideia inicial, né, o ponto de partida, mas ela vai depender de um conjunto de milhares e milhares de ideias ali que vão fazer você traçar o caminho. Então, quanto mais o seu trabalho se multiplica, sem você precisar ali repetir, que é o caso do esforço físico, olha lá, você está carregando a areia, a lápis de tinta, você está dependendo do seu trabalho físico. Gente, não quero desmerecer o trabalho de ninguém. A minha proposta aqui é mentalidade, tá? É mudar a mentalidade. Se você está aí fazendo seu trabalho manual, seu trabalho físico e está feliz, satisfeito com isso, quem sou eu para poder dizer qualquer coisa contra? Estou falando de mentalidade, de experiência. Então, quanto mais seu trabalho se multiplica sem precisar você repetir, mais perto você está da liberdade. Se esse assunto, se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de se inscrever aqui no canal. Coloca ali o sininho para poder o YouTube sempre lembrar, né, te lembrar e, claro, entregar esse conteúdo para pessoas também que podem se conectar com o assunto. Bom, esse foi o primeiro almoço com o Romarito. Espero muito de coração que vocês tenham gostado e pretendo estar sempre alimentando o canal com novas ideias, novos conteúdos. Então, até o próximo almoço com o Romarito.